Alô você, boa noite. Nós estamos aqui na cidade de São Paulo, dos estúdios aqui da IPP TV, aqui no bairro Alto de Pinheiros, para o nosso programa semanal, nosso encontro semanal, Você é um Missionário. E é um grande privilégio, eu quero agradecer o carinho, a consideração, as mensagens que nós temos recebido de todas as partes do Brasil e do mundo. E você sabe que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem como filosofia, como visão, ser uma grande igreja missionária. E a IPP TV tem esse papel também de levar o Evangelho através das redes sociais a todos os cantos do mundo, tá bom? Quero dizer para você que esse programa foi criado, Você é um Missionário, com dois propósitos. O primeiro deles é convencer você, persuadir você de que todo crente é um missionário. Então, missionário não é aquela pessoa que tem um chamado transcultural, que vai para um povo, uma cultura diferente, né? Esse é um conceito, é uma parte da missão. Mas nós temos os missionários urbanos, os missionários locais, e todo discípulo de Cristo, ele se torna também um discípulo, um discipulador, né? Então, todo crente é um missionário e toda pessoa sem Cristo é um campo missionário. Então, onde você estiver aí, assuma a sua identidade, assuma a sua responsabilidade como alguém que é um missionário de Deus. O segundo propósito da criação desse programa é motivar você a começar o plantio de uma igreja aí na sua cidade. Principalmente se a sua cidade não tem igreja presbiteriana, no seu condomínio, no seu bairro. Nós nos dispomos aqui, como Junta Missionária de Pinheiros, a oferecer para você os cursos EAD, os treinamentos e também todo o material que você vai precisar para começar um pequeno grupo, né? Nós estamos aqui prontos a motivá-lo, a ajudá-lo, a capacitá-lo para que você comece aí um trabalho. Então, você que está nos assistindo, se na sua igreja, na sua cidade, não tem ainda uma igreja presbiteriana, uma igreja reformada, que prega, que ensina a palavra de Deus, você é o missionário de Deus aí nessa cidade. Tá bom? Vamos adiante. O programa de hoje é um programa especial, focado na juventude, na mocidade. Nós estamos recebendo aqui o Danilo, que é o presidente da mocidade da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E a nossa reflexão hoje vai falar aqui um pouquinho sobre como passar a fé, o bastão da fé, o Evangelho para as novas gerações. E eu quero chamar a sua preciosa atenção para a segunda carta de Paulo a Timóteo. Paulo escreveu essa carta, ela é chamada de carta pastoral. Timóteo, ele era um filho na fé do apóstolo Paulo. Provavelmente Timóteo se converteu na cidade de Listra, e ele residia em Derbe, e ali, quando Paulo começou a sua segunda viagem missionária, Timóteo passou a fazer parte do grupo de colaboradores, de cooperadores do apóstolo Paulo. Mas a mensagem da carta de 2 Timóteo é muito importante para nós entendermos isso. Primeiro, porque é a última epístola escrita pelo apóstolo Paulo. Ele já está na antessala do martírio, a sua pena já estava decretada, havia uma perseguição feroz contra a igreja, uma perseguição externa do Estado, começando pelo imperador Nero, mas havia também, no âmbito interno da igreja, o trabalho dos falsos mestres, dos falsos pastores. Então, Paulo, velho, sabendo que iria morrer, ele se preocupa com a continuidade do Evangelho. E no período, no momento em que ele escreveu essa carta, Timóteo era pastor na cidade de Éfeso. Timóteo era um rapaz de aproximadamente 30 anos, ele era tímido, ele tinha problemas de saúde, e Paulo então escreve essa carta, né, para falar para Timóteo da importância de viver o Evangelho, de defender o Evangelho, de pregar o Evangelho. Então, aqui nessa carta, nós vamos encontrar dois princípios que eu queria compartilhar com você nessa noite. É simplesmente para a gente começar aqui a nossa discussão. E a pergunta é, como Paulo ele vai nos ensinar aqui, nessa carta, como é que nós, a nossa geração,
ela pode passar para as novas gerações o Evangelho de Jesus Cristo. Você sabe que no contexto bíblico, principalmente do Antigo Testamento, uma geração durava 100 anos, depois 40 anos. E hoje, hoje as gerações elas mudam de 15 a 20 anos. Então hoje, por exemplo, no contexto que nós estamos vivendo hoje, nós temos aí pelo menos 4 ou 5 gerações convivendo juntas. É daí que surgem aquilo que se chama de conflitos das gerações. Tá certo? Então, a preocupação nossa e a preocupação que a palavra de Deus nos dá aqui é como passar a fé. É como você deixar um legado de fé para as novas gerações. Tá certo? E há pelo menos 2 princípios que nós aprendemos aqui nessa segunda carta de Paulo a Timóteo. O primeiro princípio que nós aprendemos aqui, que é um princípio bíblico, judaico-cristão, é que a fé se passa em casa. Ou seja, é a partir da família que os pais, no temor a Deus, em obediência a Deus, eles ensinam a fé para os seus filhos. Não somente do ponto de vista teórico, não somente do ponto de vista de transmissão de conteúdo, de ler a Bíblia, de explicar a Bíblia, mas também de viver a Bíblia e crer que a Bíblia, de fato, é a palavra de Deus. Então, é muito interessante porque Paulo vai dizer aqui, Paulo diz assim para Timóteo, no capítulo 1, lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide, e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Então veja que Paulo está reconhecendo aqui que Timóteo, ele recebeu dentro da sua casa a influência da fé, a começar da sua avó e depois da sua mãe. Nós sabemos lá em Atos capítulo 16 que o pai de Timóteo era um grego. Então a mãe, a Loide, ela não era com certeza uma judia ortodoxa, porque ela casou com um grego, mas ela passou, ela e a sua mãe, para Timóteo, o ensino da palavra de Deus. E como é que a gente pode observar isso? Paulo vai colocar aqui para a gente. Ele vai colocar no capítulo 3, ele vai deixar bem claro aqui para a gente. Eu acho muito interessante esse aspecto do capítulo 3, quando Paulo vai dizer: tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, desde a infância, desde a tenra idade, Timóteo ouviu o ensino da palavra de Deus. Isso é importante a gente entender. Eu quero aqui fazer um desafio aos pais crentes dessa responsabilidade. É mandamento de Deus, não é opção. Está lá em Deuteronômio capítulo 6, está lá no Salmo 78. É mandamento de Deus que os pais ensinem a fé para os seus filhos. Preste atenção que se nós não tivermos essa base familiar de fé, a igreja ela fraquejará se ela sozinha tentar fazer esse trabalho. Então, o primeiro princípio que nós aprendemos aqui, que para passar a fé para as novas gerações, é necessário que haja o compromisso das famílias, dos pais. Os pais são os primeiros professores de religião dos seus filhos, ok? Segundo princípio que a gente aprende aqui, é que não basta a família ensinar a fé. É necessário que a igreja corrobore com a família, apoie a família naquilo que está sendo ensinado. Então, se a fé ela nasce em casa, a igreja tem que fortalecer essa fé.
certo? Ela, de uma certa forma, ela tem essa responsabilidade. João Calvino já dizia que a igreja, ela é uma família de famílias. Se você tem famílias fortes na fé, você vai ter uma igreja forte. Então a igreja é como se fosse uma extensão da família. Em casa você tem a família sanguínea, mas na igreja você tem a família da fé. E quando, por exemplo, a igreja, ela continua ensinando os princípios que são ensinados dentro de casa, aí o jovem, então, ele é fortalecido. Então, o que é que acontece com Timóteo? Timóteo, ele tinha essa base, ele aprendeu a fé não fingida por parte da sua mãe e da sua avó. E quando ele estava lá em Derbe, quando Paulo apareceu, ele se converteu provavelmente em Listra, num sermão do apóstolo Paulo. Paulo, então, resolve chamá-lo e envolvê-lo na obra missionária. E diz o texto sagrado lá que Timóteo tinha um bom testemunho da sua comunidade. Então, Timóteo, então, passa a fazer parte, né, do colégio de evangelistas e pastores que Paulo, então, de uma certa forma, selecionou para fazer a obra missionária. Timóteo, ele tinha um dom, esse dom foi reconhecido pelo presbitério, houve a imposição de mãos sobre ele, e ele se tornou um pastor, um evangelista. Ele se tornou uma pessoa muito importante para Paulo. E essa carta aqui, tanto 1 Timóteo, 2 Timóteo, Paulo está mostrando a importância que se tem como igreja de investir na juventude, né? De fortalecer nos jovens aquilo que eles estão aprendendo dentro de casa. E é muito interessante porque Paulo vai usar 4 estratégias aqui. A primeira delas, ele vai nos ensinar que nós precisamos amar as novas gerações. As gerações são diferentes. As gerações, elas têm uma forma de expressar a sua própria fé. A fé é a mesma, mas a expressão é diferente. Também nós temos que mostrar para as novas gerações que o evangelho é uma causa para se viver e se morrer. Não existe outra bandeira que um jovem cristão, que um jovem crente deve abraçar, que não seja a bandeira do evangelho. Também, Paulo vai nos ensinar que nós precisamos discipular as novas gerações, fazer discípulos, né? Aquilo que de mim aprendeste, Timóteo, transmite a outros homens idôneos, para que esses homens transmitam a outros. Então existe uma cadeia de reprodução na fé que a igreja é responsável. Mas por fim, o apóstolo Paulo vai nos ensinar que a grande contribuição que a igreja dá para as novas gerações é ensinar, viver e valorizar a palavra de Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a escritura procede de Deus. E ela é útil para o nosso ensino, para a nossa formação, para a nossa correção, para a nossa educação na justiça. E é através da palavra de Deus que nós poderemos ser maduros espiritualmente. E Paulo vai dizer para que o homem de Deus seja perfeito, seja maduro, seja aperfeiçoado, atinja a maturidade, mas não somente isso, que ele seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a igreja, ela, ao passar a palavra, ao valorizar a palavra, ao pregar a palavra para as novas gerações, está dando justamente esse aval da importância da palavra de Deus. Eu quero dizer para você, a guisa de conclusão, né? Estamos concluindo, que muitos pais, eles têm uma expectativa irreal acerca da igreja. Eles acham que é a igreja que vai segurar o jovem na fé, e não é. O que segura os jovens, a experiência que de certa forma se expressa através da conversão e da perseverança dos santos, começa dentro de casa. Fé se aprende dentro de casa. Mas a igreja, ela tem o seu papel de, em parceria com as famílias, corroborar aquele ensino que está sendo dado. Amar os jovens, mostrar para os jovens o valor do evangelho, discipulá-los e mostrá-los também
que a palavra de Deus, ela é essencial para a nossa vida. Tá bom? Então, anote aí o que eu estou falando aqui. Eu espero que você não saia, continue conosco. Nós vamos ter um debate aqui com o Danilo e que você também faça suas perguntas. Aproveite aí para chamar os seus amigos, comunicar. Nós vamos ter um papo aqui, como diz o Matuto, um papo cabeça com o nosso irmão presidente da mocidade aqui de Pinheiros. Tá bom? Grande abraço, fique no ar aí que a gente vai dar continuidade. Nos dias 1º e 2 de abril, o GEPANDA, o Grupo Presbiteriano de Apoio a Mães de Atípicos, realiza sua segunda conferência com o tema Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Serão 12 palestras com pastores, professores e outros profissionais, sempre com início às 3 da tarde. Você vai aprender mais sobre inclusão, saúde, educação, legislação e relacionamentos de pessoas com deficiência. Faça sua inscrição pelo site www.ippinheiros.org.br e venha participar com a gente. Segunda Conferência do GEPANDA. Realização: Grupo Presbiteriano de Apoio a Mães de Atípicos e Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Apoio: Junta Missionária de Pinheiros, Editora Ezion, IPP-TV e Instituto Presbiteriano Mackenzie. De 12 a 14 de maio, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros e a Junta Missionária de Pinheiros realizam o 11º Congresso de Plantação e Revitalização de Igrejas com o tema Honrando e Encorajando os Trabalhadores de Deus. Arival Dias Casimiro, Hernandes Dias Lopes, Jeremias Pereira, Roberto Brasileiro, Samuel Vieira, Ion Ku, Carlito Paz e Eleni Vação já estão confirmados como palestrantes. A programação também vai contar com oficinas práticas sobre a necessidade da parceria missionária, cuidando de quem cuida, consolando através do aconselhamento bíblico, o valor da visitação pastoral e operação de mídia e transmissão. Acesse o site www.plantaçãodeigrejas.com.br, digite sem acento e cedilha e garanta já a sua vaga. 11º Congresso de Plantação e Revitalização de Igrejas, honrando e encorajando os trabalhadores de Deus. Realização: Igreja Presbiteriana de Pinheiros e Junta Missionária de Pinheiros. Apoio: Editora Ezion, EAD Mackenzie, Polo Pinheiros, EAD Pinheiros e IPP-TV. Alegria bom, ter água pertinho de casa, porque eu não tinha água de jeito nenhum na seca, né? E graças a Deus, no momento vocês fizeram esse poço aqui, graças a Deus, foi uma bênção de Deus. Amém. Uma bênção de Deus que chegou água, e graças a Deus, não vou tomar água no meu banheiro mais não, na caixa que eu tomar banho, né? A barraca tinha secado, não tinha mais água de jeito nenhum, e graças a Deus foi uma bênção esse poço aí. Graças a Deus, que bom. Para mim mesmo ajuda muita coisa. A água que aqui nós não tem. O período da seca aqui nós sofremos bastante sem água. E foi uma bênção de Deus, primeiramente Deus, depois você que furou esse poço. De agradecimento a ele, a Deus e esse, que é muito alegre de cavar o poço aqui. Fiquei muito alegre. Se eu visse eles, vou conversar com eles, fiquei muito alegre, graças a Deus. Foi uma bênção, foi uma bênção. É difícil. Aqui é difícil para acabar
conseguir furar um poço aqui não é fácil. Por causa conseguir, que nem nós conseguimos isso aí, foi uma benção de Deus. Porque aqui não é toda coisa que é fácil para esse lugar de nós, não. Toda coisa para aqui é parada. Tudo é difícil. Nada dá certo. Mas agora conseguimos. Olá, muito boa noite para você. Esta terça-feira, aqui com o programa Você, um programa que tem o objetivo de incentivar o povo a evangelizar nos mais diferentes campos, nas mais diversas áreas. Bom, e nós teremos 3 sorteios aqui hoje, eu já vou logo falar deles, para que você também possa concorrer. O primeiro livro é A Bíblia, um estudo panorâmico e cronológico do presbítero emérito Gerson Lopes Fonteles, lançado pela nossa editora, a editora Ezion. Você também pode concorrer a este livro. Tem também aqui, Chamados para Liderar a Restauração, que é um estudo bíblico indutivo do livro de Neemias, que é um livro do nosso pastor titular, reverendo Arival Dias Casimiro. Você também pode ganhar ele. E claro, Mulheres, Orando as Promessas de Deus, que é um livro recém-lançado, foi lançado no último domingo, pela Z3 Ideias, que é a editora, e você também vai poder concorrer a este livro que é dedicado aí ao público feminino. Para participar do sorteio, você precisa se inscrever no link que está aí na descrição do vídeo, não é nos comentários, é na descrição. Você acessa aí este link e tem a oportunidade de adquirir, de ganhar, melhor dizendo. Quero desejar também uma ótima noite para quem está acompanhando a programação. Aqui, vamos lá, a Maiene Silva. Temos também o missionário Paulo Santos, o Ricardo Reis, a Beth Godoy, o Sebastião da Cruz, o Rosário Santos, a Alessandra Soares, falando lá de Fortaleza, Ceará. Temos também aqui a Jonice, Gleide e muitas outras pessoas que estão aí comentando. Faça perguntas, porque este tema é um tema importante. E o Danilo Erli, o reverendo Dias Casimiro, estão aqui respondendo todas as dúvidas sobre este tema que é o evangelismo para o público jovem. Pastor Arival, com o senhor. É isso aí, gente. Eu espero que você goste do programa hoje, que você participe, você compartilhe aí, convidando pessoas para participar, tá? Nós estamos recebendo aqui o Danilo Erli, ele é um jovem recém-casado, né? E ele é o presidente da nossa mocidade aqui, a Mocidade Presbiteriana de Pinheiros. Então, uma palavra a você para fazer a saudação aos nossos irmãos. Primeiro, boa noite, pastor. Obrigado pela oportunidade. Para mim é um privilégio poder estar aqui representando tantos jovens da nossa igreja e jovens que acompanham a Igreja Presbiteriana de Pinheiros aqui pela IPP-TV. Falar sobre missões para jovens é sempre uma oportunidade e espero poder contribuir com o pessoal que está assistindo a gente aí hoje. Tá bom, eu quero fazer aí uma primeira pergunta, né? Que está mais ou menos baseado naquilo que eu falei agora. Dentro da sua visão, dentro da sua experiência, qual seria a melhor estratégia, a melhor maneira que teríamos hoje para alcançar a juventude, para evangelizar a juventude, né, para levar a fé para essas pessoas jovens? Legal. Pastor, na minha opinião, a igreja é sempre o espaço onde a fé ela pode ser explorada. A gente utilizar o ambiente da igreja, que muitas vezes é pouco explorado pelos jovens, é um ponto fundamental. Certo. Porque é na igreja onde a gente tem comunhão, onde a gente cresce espiritualmente, onde a gente faz amizades e onde a gente fortalece essas amizades. Agora, eu não posso deixar de dizer que o jovem ele tem, fora da igreja, um monte de afazeres, e muitas vezes ele tem tempo, pastor, para poder trazer o irmão de lado, acompanhar a luta dessa pessoa e explicar daquilo que são as boas novas, aquilo que a gente lê na Bíblia através de Jesus. A universidade, por exemplo, é um super campo que a gente precisa utilizar como jovem, os nossos espaços de trabalho, porque hoje, no mundo que a gente vive, a gente passa
8 horas do nosso dia no trabalho. E o final de semana a gente vem para a igreja. Então é fundamental que o jovem, quando está lá na universidade, ou quando está no trabalho, ou então mais cedo, quando ainda está no colégio, o adolescente, pensando ainda no vestibular, que ele utilize esses espaços. E aí a gente não está falando de ser um missionário, não só, né, de ser um missionário que vai para fora, que, como o senhor falou na pregação anteriormente, mas de utilizar os espaços que Deus dá, e eles vêm para fazer esse trabalho bem feito. Isso pode ser falando da fé abertamente, mas pode ser também, na minha opinião, pastor, fazendo um bom trabalho naquilo que se espera de você. Então, sendo um bom estudante, sendo um bom profissional, falando da fé de Cristo através dos seus atos. Acho que todas essas formas são formas da gente evangelizar e que podem transformar a vida de outras pessoas a partir do exemplo. Uma pergunta que a gente sempre levanta, né, essa questão da evangelização dos jovens hoje, é mais difícil evangelizar hoje, no mundo contemporâneo, do que anos atrás? Será que mudou essa necessidade do jovem? Será que o jovem hoje, ele tem necessidades que o evangelho não alcança? Será que é isso? O que você acha? Qual a sua opinião? Eu acho que o evangelho, pastor, ele tem uma capacidade de tocar absolutamente tudo da nossa vida. E quando se alguém fala que o evangelho não consegue tocar alguma área da sua vida, é mais incapacidade dessa pessoa de observar isso do que fato, né? O que eu acho, pastor, é que hoje é mais concorrido. Eu não sei dizer se é mais difícil, porque eu não evangelizei em outras épocas. Eu acho que é mais concorrido. Disputar com o celular, com o entretenimento, com a internet, é difícil. Mas, ao mesmo tempo, o ser humano, ele sente naturalmente o vazio que essas coisas deixam, mesmo que elas preencham o tempo. Às vezes essas coisas, o entretenimento, ele preenche o tempo das pessoas, mas não preenche o vazio que está dentro do coração. E é um vazio que não tem explicação. A palavra de Deus vai dizer para a gente que só Deus e só Jesus Cristo podem ocupar aquele exato espaço que a palavra ocupa. E aí eu acho que é o grande ponto, pastor, que fica fácil do jovem entender. A partir do momento que ele compreende, e compreende de verdade, e acredita nisso, e compra essa briga, de que Jesus Cristo é capaz de transformar absolutamente todas as áreas da nossa vida. Então, na hora que a gente vai para a escola, na hora que a gente acorda, quando a gente pega o ônibus, quando aparece um BO muito grande lá na faculdade, quando o chefe da gente dá uma bronca na gente, quando você erra no trabalho, como Jesus Cristo ele pode transformar absolutamente todas essas situações da nossa vida, é que a gente passa a entender como a palavra de Deus, ela não fica presa no tempo, nem no contexto, nem absolutamente nada, mas ela é soberana sobre todas as coisas. Pois é, nós temos um conceito, né, um conceito bíblico, teológico, de que a palavra de Deus ela é suficiente e eficiente. A obra de Cristo também, ela é suficiente e eficiente, né? Então, essa ideia de achar que o jovem hoje ele é diferente, né? Ele pode ser diferente no uso da tecnologia, ele pode ser diferente no seu procedimento, um monte de coisa assim, mas a necessidade fundamental da alma de Cristo, ela é igual, né? Eu li, alguns anos atrás, alguns questionamentos que os jovens tinham no 4º século antes de Cristo. E é impressionante, porque tudo que eles questionam lá são os mesmos questionamentos do século 21, entendeu? Claro que cada um vive um momento diferente, né? Nós estamos vivendo um momento agora de migração daquilo que é concreto, daquilo que é tangível para o online, né? A gente está vivendo um negócio meio complicado agora, a nossa geração. Mas eu creio que o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, essa perspectiva de que o jovem hoje é diferente, eu acho que não bate muito na Bíblia, né? Mas uma pergunta que eu gostaria de fazer também, o que você acha de igreja segmentada, né?
por exemplo, uma igreja só para jovem, você acha que isso funciona? Ou a igreja é família? O que você acha disso? Pastor, eu acho que... Eu acredito muito na força de que ideias diferentes podem construir um corpo mais complexo, né, mais completo. E que essa completude, ela fortalece aquilo que Jesus explicou pra gente, que é como que corpo funciona. Então, uma igreja só de jovens, exclusivamente de jovens, é um corpo muito parecido. E quando a gente olha para o nosso próprio corpo, a gente vê que a mão não tem nada a ver com o joelho e que a boca não tem nada a ver com o pé. E por quê? Porque é justamente a completude dessas coisas que forma um ser humano perfeito como aquilo que Deus criou. Então, para mim é um super privilégio quando eu posso conversar com alguém mais velho, alguém da UPH, sobre como que é tocar um ministério como hoje é a UMP, né, a Mocidade de Pinheiros, aqui na nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros, como para a Maeli, minha esposa, é um privilégio quando ela conversa com alguém da SAF, quando ela conversa com a minha mãe, que já é mais velha, que já tem outra experiência. E eu acho que isso a gente vê muito acontecer aqui dentro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, como um processo natural da gente se fortalecer e se cruzar com experiências, ideias, e naturalmente isso contribui, não só para nós como jovens, mas para a igreja como um todo. Tá bom. Você está aí assistindo, participando conosco? Estamos juntos, tá? Vamos aproveitar agora. Mateus vai dar uma palavra aí, fazer umas chamadas. E vamos firme. Prepara a sua pergunta aí. Exatamente, pastor. Nós estamos aqui com muita gente acompanhando a nossa programação. Mas eu quero reforçar o nosso sorteio de daqui a pouquinho. O primeiro livro é este, ó, A Bíblia, um estudo panorâmico e cronológico, do presbítero emérito Gerson Lopes Fonteles, aqui da Ision, você também vai poder ganhar. Tem também este livro, Estudo Bíblico Indutivo do livro de Neemias, que é o Chamados para Liderar a Restauração. Este livro do pastor Arivaldo Dias Casimiro, e este também que foi lançado no último domingo. Mulheres, orando as promessas de Deus, também do nosso pastor, reverendo Arivaldo Dias Casimiro. Você pode concorrer para participar deste sorteio, é só acessar aí o link que está na descrição deste vídeo. Gente, o Polo EAD Pinheiros Mackenzie está aí com inscrições abertas para 2 cursos de graduação e tem descontos especiais. O Wagner Bacelar, que é o diácono e também um dos coordenadores do Polo, gravou um vídeo especialmente para você que está aqui no Você é o Missionário, e você vai ver ele a partir de agora. Essa semana o nosso polo aqui de Pinheiros completa 10 meses de existência. E é com muita alegria que eu posso dizer para você que mais de 200 alunos estudam aqui conosco e contribuem financeiramente para os trabalhos da Junta Missionária da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Você que ainda não é o nosso aluno, aproveite as oportunidades de ingresso, seja na graduação ou na pós-graduação. Atualmente nós temos um processo seletivo especial para o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistema ou Tecnologia e Marketing. Então você que fez o Enem em 2020, 2021, tem uma boa pontuação, faça a sua inscrição e ingresse aqui conosco. E se você concluiu o seu ensino médio em escola pública, você tem a oportunidade de estudar ainda com 50% de desconto. Não perca essa oportunidade. Ou se você já tem uma graduação e quer realizar uma pós-graduação para aprimorar a sua carreira, para dar um up na sua vida profissional, nós temos 31 opções de curso. Acesse o nosso site polopinheirosmackenzie.com.br e encontre essa oportunidade para você. Olha só, 10 meses então do Polo EAD Pinheiros Mackenzie aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Um diferencial é que todo o lucro deste polo, se você se inscreve nos cursos que são oferecidos, são os mesmos da Universidade Presbiteriana Mackenzie, só que na versão à distância, você também aí colabora com missões, porque todo o lucro deste polo vai para missões. Agora, voltando aqui ao tema, nós temos aqui uma pergunta da Maiene Silva, perguntando aqui: compartilhar a palavra de Deus nas redes sociais é estar evangelizando? Porque muitos jovens utilizam só para postar fotos e não propagar a palavra. Então, pastor, um jovem cristão deve aí postar nas redes sociais, evangelizar por meio das redes sociais? Eu creio que sim, né? É uma oportunidade, é uma janela aberta para o mundo. Então, ao invés de ficar postando aí coisas que não edificam, então, prega o evangelho, grava um vídeo, faz post de mensagens, né? Então, eu creio que
a internet em si, as redes sociais, elas estão acima do certo e errado, né? Elas são neutras. E cada um vai usar essa ferramenta para alcançar o seu objetivo, para levar a sua mensagem, né? Eu creio que nós hoje, aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, nós temos os cultos presenciais aos domingos, e graças a Deus, por exemplo, domingo deu mais de 30 mil pessoas assistindo os cultos, os 5 cultos, mais a escola dominical. Então a gente não pode abrir mão dessa ferramenta que Deus está nos dando nesse tempo aí principalmente de pandemia, onde as pessoas estão com medo de sair de casa. Mas, voltando aqui, Danilo, nós estamos batendo um papo aqui. Você acha, quais são as dificuldades que você vê como presidente da mocidade para mobilizar os jovens para a missão, né? A nossa igreja ela tem uma visão, é ser uma grande igreja missionária. Nós temos muitas atividades internas, aquele negócio todo, mas o que você tem feito e o que você acha que deveria ser feito para mobilizar a juventude à evangelização, a se tornar jovens missionários? Eu acho, pastor, que o ponto de partida é não entender bem o que é a missão. E foi um pouco do que a gente começou falando aqui. O senhor falou na mensagem há pouco, eu disse há pouco também na minha primeira provocação do senhor aqui, como que a missão ela não é algo distante, algo que é impossível, que eu preciso parar a minha vida para ser missionário, mas como ela está dentro do meu dia a dia, como eu posso ser missionário naquilo que eu faço diferente do que o mundo faz no meu dia a dia, nas oportunidades que Deus me dá. A gente passa muitas vezes muito tempo pensando no quando que essa oportunidade vai vir, como é que ela vai vir, como que eu vou estar preparado no momento em que eu puder falar de Deus. E o momento de falar de Deus é em todo momento. Eu acho que a nossa mocidade, a mocidade de Pinheiros, tem olhado muito para isso como um desafio geracional mesmo, um desafio dos jovens de Pinheiros. Se a gente não se preparar hoje, diariamente, no dia a dia, no nosso arroz com feijão, para poder falar e honrar e glorificar a Deus nos atos corriqueiros que a gente faz, a gente vai passar a perder toda a nossa juventude pensando no momento que essa oportunidade vai vir e ela está aqui na nossa mão. E Deus dá essas oportunidades na nossa mão. Então, eu acho que a grande questão é a gente entender bem o que é a missão e como a missão pode ser feita todos os dias, pastor. Tá bom. Uma pergunta que é decorrente, né, disso que você está colocando aqui. Você acha que é importante para a juventude a liderança da igreja ter uma visão de ser uma igreja missionária? Porque às vezes a gente aborda aí, o pessoal fala, pastor, mas lá na minha igreja ninguém fala em missões, o pastor não fala de missões, a liderança não está envolvida com missões, nós não temos congregações, nós não temos nenhum trabalho missionário. E quando você chega na igreja de Pinheiros, você respira missões, né? Nós investimos quase 70% dos recursos para fora, né? E a gente está falando de missões todo culto tem uma congregação nova, todo culto tem gente. Nós estamos vivendo uma fase agora que se a gente fosse batizar gente e receber novos membros, todo domingo a gente receberia. Então, como você acha que qual a importância da liderança maior da igreja ter uma visão definida de ser uma grande igreja? O que isso impacta a vida do jovem? Isso me impacta diretamente como presidente da mocidade, pastor, porque o meu papel como liderança dos jovens, como representante dos jovens, é a gente apontar nas nossas programações, nas coisas que a gente faz, para a mesma bússola que a igreja como um todo está agindo. Então, pessoalmente, o senhor me pergunta, para mim é muito claro como que isso muda para mim. E como isso muda para mim, isso impacta todas as ações que a gente, como jovem, acaba tomando na mocidade de Pinheiros. Então, os nossos cultos impacto, os nossos encontros da mocidade, as programações que a gente faz online, todas elas apontam para o nosso caráter missionário. E isso praticamente oxigena a nossa vida como jovens, porque nos coloca um objetivo central sempre. A gente não pode estar aqui para ficar
ensimesmado, para ficar falando só entre nós. A gente precisa estar falando para as outras pessoas, para fora da nossa igreja, trazer novas pessoas. Toda vez que as pessoas se acomodam, as organizações tendem a morrer, pastor. Essa é a minha opinião. Eu acho que esse é um papel fundamental. Esses dias eu conversava com um rapaz da mocidade, que veio aqui no encontro nosso no sábado pela primeira vez. Ele falou, dia 31 de dezembro eu estava aqui na IPP, e o pastor Arival parecia que ia voar. Esse ano a gente vai fazer assim, vai fazer assado e tal, e nós vamos evangelizar, e nós vamos para não sei mais onde, para a Itália, para Israel. E aí, na semana seguinte, eu fui para, isso jovem me contando, eu estava na minha igreja e o pastor lá dizendo, graças a Deus passou esse ano, nada mais, vamos ver se muda alguma coisa, porque está uma tristeza. E aí o rapaz me falou, aí eu tive certeza que eu tinha que mudar, porque eu não posso ficar nesse clima de morte, né, moribundo, né? Então eu acho que a missão, ela oxigena, ela dá vida para a nossa igreja. A observação que a gente tem feito, né, e observação não, a constatação que a gente tem feito no ambiente da igreja presbiteriana é que se os pastores, os conselhos de igreja, eles não colocarem as suas igrejas locais na rota missionária, as igrejas estão estagnadas e vão morrer, né? Nós precisamos, e aí eu digo como pastor já com 35 anos de caminhada, quando você observa hoje o trabalho denominacional, que é focado nos jovens, quer seja nas federações, nas confederações, são trabalhos de manutenção, né? Eu estava conversando com o pessoal presbiteriano aqui da região do ABC, e eles me disseram que nesses 20 anos, eles não cresceram com as novas gerações. Pelo contrário, as novas gerações, nas igrejas, o número de jovens e adolescentes está decrescendo. E existe um êxodo muito grande da juventude para essas novas igrejas, né? E que tem um atrativo, como a Hillsong e outras que tem aí, comunidades, etc. E é impressionante a gente ver isso mesmo. De fato, nós precisamos, como liderança, acordar. Se nós queremos influenciar as novas gerações, se nós queremos uma igreja que alcance as novas gerações, nós temos que investir pesado no departamento infantil da igreja, nos adolescentes, nos jovens. Os jovens já estão numa fase já saindo, né? Final. Mas aí que eu falo, se ele é bem resolvido na infância, na adolescência, ele vai ser um líder, ele vai continuar trabalhando na igreja, servindo a igreja em qualquer ministério que ele for colocado. Alguma pergunta aí, Matheus? Realmente, pastor, muita gente acompanhando aqui a nossa programação. E aqui uma pergunta que surgiu no nosso chat é como promover esse evangelismo entre jovens. A pergunta aqui da Isaura perguntando, então como é que promove o evangelismo entre essa classe, entre esse público, jovens? Eu acho que tem que pregar o evangelho, né? Às vezes a gente começa a criar dificuldades numa coisa que é bem simples, né? E eu acho que o jovem, o perfil do jovem, ele gosta de muita autenticidade, né? Ele não gosta de firula. E ele quer ouvir, ele quer que as pessoas, de fato, que o evangelho seja pregado na sua simplicidade, explicado. Porque às vezes essa pergunta como é o nome dela? Isaura fez. Ela é uma pergunta que sempre se faz, né? O que eu devo fazer? Você tem que fazer, né? Eu me lembro, quando eu cheguei aqui em Pinheiros, tinha um presbítero, né? Ele já era presbítero aqui há mais de 30 anos. Ele disse, pastor Arival, nós precisamos aqui para que a igreja se torne uma igreja evangelística, evangelizadora, missionária, de treinamento, né? Se não tiver treinamento, eu falei, mas meu amigo, você já está há 35 anos aqui, você já treinou pra caramba, né? Então, às vezes a gente treina e não joga, né? Então, é como o coral que ensaia e não canta. Então, está faltando hoje é trabalho mesmo, né? É colocar a mão no arado, porque quando você aprende lá sobre as parábolas do reino, né, diz lá que o semeador saiu a semear.
A semente é a palavra. E o solo são os corações. A frutificação da semente no solo não depende de mim, depende de Deus. Mas nós temos que fazer, né? E eu acho o seguinte, o que vai segurar o jovem na igreja, o que o jovem está precisando é de salvação. Ele precisa ter uma experiência de conversão, de regeneração. Isso é que vai segurar o jovem na igreja, isso é o que vai segurar o jovem com Cristo, né? E nós, como igreja, nós temos que enfatizar essa questão da pregação da palavra de Deus com expectativas de conversão, de transformação, de libertação. Não tem outro caminho. E aí, gente, é fazer, né? Às vezes a gente cai naquele equívoco dos discípulos, né? Lá, quando Jesus Cristo foi celebrar a última Páscoa com ele, que antes de celebrar a Páscoa, tinha que lavar os pés, né? Porque isso aí não é uma cerimônia que foi inventada por Jesus para a gente repetir, né? Na Páscoa, lavar os pés, não. É porque já fazia parte, né? Todas as pessoas que chegavam em casa, eles deveriam lavar os pés para poder, então, cear, né? E quando Jesus chega lá no cenáculo, lá estava a bacia com a toalha, e ninguém tomou a iniciativa, né? Eu acho que os presbiterianos ficaram discutindo lá se a toalha, qual era a marca da toalha, se a água era com gás ou sem gás, se o tamanho da bacia estava bom, que a turma gosta de ficar discutindo, né? E como ninguém tomou a iniciativa, Jesus Cristo foi lá e fez, né? E ele diz, depois que ele lava os pés de todos, né? Inclusive de Judas, ele diz, o que eu fiz, né, vocês também devem fazer. Se eu, sendo o Senhor, lavei o pé de vocês, vocês devem também fazer. Então, o cristianismo, né, a evangelização, a missão não é discussão, é prática. E nós sabemos que é isso. E somente praticando é que nós vamos ter experiência, né? Às vezes o pessoal fala, pastor Arival, passa a visão aí. Eu falei, rapaz, não dá para passar a visão, nem unção, né? Passar a visão é você fazer. Porque quando você faz, é igual andar de bicicleta. Você só sabe o que é andar de bicicleta quando você anda. Andando. Né? É a mesma coisa da missão, né? Mas vamos voltar aqui para a juventude, aproveitando a sua oportunidade, que você é um homem de agenda difícil. Então, Nada, eu sou fácil. para estar aqui com a gente, né? Eu acho até que a gente poderia pensar num programa mensal aqui de jovens de missões, e vocês falando sobre esse assunto. Pede para o pessoal dar umas ideias de programa aí, pastor. Tá certo. Para a gente poder montar uns quebra-cabeças de ideias aí, hein, Matheus? Fazer um programa. O jovem, talvez com gincana, sei lá, alguma coisa geek, não sei. Acho que seria muito legal. Mas agora uma pergunta que eu quero fazer para você, do ponto de vista assim, mais reflexivo, né? O que fazer dentro de uma igreja histórica, né? Quais as estratégias que você poderia usar nessa questão da obra missionária para alcançar jovens? Nós temos uma confessionalidade, né? Nós temos os nossos princípios de fé. Mas do ponto de vista estratégico, né? O que você está com a bomba no colo, você é presidente da mocidade, né? E as pessoas sempre têm aquela expectativa de que o presidente vai trazer alguma ideia, vai trazer alguma proposta, algum projeto. O que você pensa sobre isso? O que você, de uma certa forma, você é uma pessoa reflexiva também, o que você imaginaria que seria uma estratégia hoje para alcançar os jovens? Sem abrir mão, claro, da doutrina, né? da fé. Eu acho que vou separar a pergunta, pastor, em 2 momentos. Primeira coisa, conteúdo e depois forma. Eu acho que assim a gente chega num conjunto legal. Primeiro, conteúdo está muito dentro do que o senhor já respondia aqui para a moça que fez a pergunta para a gente, para a Isaura. A gente precisa fazer, e a gente precisa pregar, evangelizar na prática, sem esquecer de que o evangelho ele tem a capacidade de sair
da marginalização, né, do cantinho que o mundo coloca para ele. E aí na escola, o jovem, né, desde do ensino fundamental, no ensino médio, quando entra na faculdade, então aí todo mundo escanteia o evangelho, coloca o evangelho no cantinho, se muito ele fica lá na sua religiosidade. Liberdade sua de poder professar a fé que você quiser, lá você professa, mas na hora que você entra aqui na universidade é outra coisa, aqui você tem que jogar a regra do cientificismo, da modernidade, da teoria. E a verdade é que Jesus ele rompeu com absolutamente tudo sobre isso. O apóstolo Paulo, então, que o senhor pregou aqui para nós mais cedo, ele explora completamente todos os cantos, todos os cantinhos que o mundo separou para o evangelho, e ele não permite que essa marginalização aconteça. Então esse é um primeiro ponto muito importante. No conteúdo, a Mocidade de Pinheiros está entendendo, defendendo e se preparando para compreender que o evangelho não pode ser uma coisa que a gente só fala a quatro paredes. Que a gente não pode ter vergonha do evangelho na nossa universidade, no nosso trabalho, nos lugares onde a gente pisa, com as pessoas que a gente se conecta ao longo de todos os dias. Esse eu acho que é o primeiro ponto, essa é a primeira estratégia. Não deixar o evangelho escondido. Segunda coisa, se a gente tem um cristão, então um jovem, um adolescente, uma criança, ciente de que o evangelho não é para ficar escondido, então a gente precisa poder mostrar isso em todos os cantos onde a gente vai. E como que a gente mostra isso hoje como jovem? Na internet, fazendo programações que não se escondem, mostrando a igreja não só para dentro, mas também para fora. Então, pastor, é aquela coisa que a gente falava, não vamos ficar só na bolha, não vamos deixar a palavra de Deus ficar só na nossa bolha, porque se fica só na nossa bolha, só na manutenção, a igreja fica vazia, vai minguando e morre. Hoje, a Mocidade decidiu usar todos os nossos sábados para se reunir, para a gente se ver, para a gente se olhar, para a gente trocar ideias juntos, e a gente faz estudos bíblicos rápidos e depois faz discussões entre os grupos. Por quê? Porque isso cria relacionamento entre as pessoas, mas um relacionamento baseado num conteúdo da fé. Esse conteúdo nunca é marginalizado. Então acho que tem duas, aí para fechar fazer a síntese da resposta, essas duas questões elas se completam muito bem. Saber que o conteúdo da fé ele foge do espacinho que o mundo dá para a nossa religiosidade. Ele abarca tudo e ele pode estar em todos os lugares. E segundo, fazer com que a forma como isso chega para os jovens e para os adolescentes e para as nossas crianças fale a língua de cada um deles. Porque assim a gente consegue romper com essa cultura e chegar no evangelho, no evangelismo prático, do dia a dia, dos problemas do dia a dia, e não numa coisa do teoriquês, distante da realidade do jovem. Ok. Então, o que você está defendendo, quer dizer, na minha percepção, né, é que o conteúdo, nós não temos autonomia no conteúdo. O conteúdo é a palavra, prega a palavra. É isso aí. Mas a forma, a abordagem, ela é flexível, né? A forma como você vai chegar nas pessoas. E também, eu estou entendendo aí que não existe nenhuma área da vida humana que o evangelho não possa tocar, alcançar. Não é isso? É exatamente isso, pastor. E a gente vive num mundo que o tempo todo vai querer empurrar o evangelho só para dentro da nossa casa. Certo. Vamos lá, gente. Você que está nos assistindo aí, tem mais alguma pergunta? Mateus vai ter... Estamos chegando aqui nos últimos minutos aqui, 6 minutos para terminar o programa. Mateus, você vai fazer o sorteio agora dos livros? É isso mesmo, pastor, mas antes quero desejar aqui uma ótima noite para quem está acompanhando a gente, está presente sempre aqui no nosso programa. Você é um missionário. Temos aqui a Lu Menezes, a Miriam Santos, o Matheus Antunes, meu xará, a Dileia da Silva, o Jacimar Afonso, também temos aqui Jéssica Paiva, Eni Silva Mendes, Josenice, lá de Caruaru,
muita gente de muitas regiões do Brasil acompanhando o programa e comentando aí que este é um programa, o tema está aí sempre interessante. Vamos agora para o sorteio. O primeiro livro que nós vamos sortear é este aqui, ó, Bíblia, um estudo panorâmico e cronológico do presbítero emérito Gerson Lopes Fonteles. Eu vou pedir para a nossa equipe técnica colocar aí, por favor, na tela, então, o sorteio e para ver agora quem vai ser o ganhador, então. Sorteio, então, rolando agora. Vamos ver aí quem vai ganhar este livro. Vamos lá, então. Passando aí os nomes. Obrigado a todos que se inscreveram. Desculpa. Janine Soares. Janine Soares, então este livro vai chegar aí na sua casa. Parabéns. Boa leitura para você. O segundo é Chamados para Liderar a Restauração, estudo bíblico indutivo do livro de Neemias. Nosso pastor Arival Dias Casimiro, este livro. Vamos lá então, por favor, sorteio na tela. Nós vamos ver agora os nomes aí. Passando os nomes, então você vê aí agora. Muito obrigado a todos que se inscreveram no sorteio, no nosso link. Alessandra Aparecida, então este livro é seu, vai chegar na sua casa. E último, ó, tomara que saia para uma mulher também, né? Porque o livro é Mulheres Orando as Promessas de Deus, do nosso pastor titular, reverendo Arival Dias Casimiro, que já adiantou que está focando aí nesse público agora, escrevendo livros para as mulheres. Vamos lá então, sorteio na tela, por favor. Sorteando então, você vê aí agora os nomes passando. Obrigado a todas, todos e todas que se inscreveram. Vamos lá então, temos já Wagner Bacelar. Então, Wagner, você vai ter que dar para sua esposa ou para uma mulher que você conhece. Obrigado a todos que se inscreveram no nosso sorteio. Vamos voltar com o pastor Arival aí para as considerações finais e daqui a pouquinho eu volto para mais um último recado. Tá bom, eu quero primeiro agradecer o Danilo por estar aqui. É sempre um privilégio receber os ministérios, a sociedade, os departamentos da igreja. Agradecer você que está nos assistindo também. Muito obrigado pela audiência. E continue nos apoiando aí na IPP TV. Se você ainda não assinou o canal do YouTube, nós estamos hoje com 935.763 inscritos. Então, o nosso alvo é chegarmos a 1 milhão de inscritos, né? São 1 milhão de missionários esparramados por aí, compartilhando a palavra de Deus. Muito obrigado, Danilo, suas considerações finais. Legal, eu que agradeço, pastor. Para mim é um privilégio, como eu disse, poder estar aqui junto, não só eu, mas representando toda a mocidade de Pinheiros. Eu queria dizer para o pessoal de casa que a palavra de Deus, ela transforma, isso não é da boca para fora, ela realmente muda completamente a visão da gente sobre tudo no mundo. E muitas das coisas que eu falei aqui são as coisas que a gente tem abordado nos nossos sábados aqui, pastor, na mocidade de Pinheiros. Então eu queria convidar o pessoal que está em casa, que gostou, que se interessou e que não visitou ainda a IPP, que venha nos sábados às 6h30. Aí não tem erro. Sábado, 6h30, tá aqui na igreja. 18h30. 18h30, tá certo. Senão o pessoal vai aparecer de manhã aqui. Sábado, 18h30, na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Os jovens vão estar aqui prontos para te receber e te introduzir no nosso grupo, que é um grupo muito, muito parceiro, muito próximo. Para finalizar, eu queria mandar um abraço para o pessoal do Grupo da Mocidade, que fez a maior festa que a gente já está representado aqui hoje. E, pastor, queria que o senhor mandasse um salve para o pessoal lá também, para o Justino e para o Bruno, que brigaram por esse salve. Tá? Justino, você é muito carente, tá? Mas vou mandar um abraço para você aí. O Bruno também. A melhor mocidade que nós temos aqui no Brasil e no mundo é a mocidade de Pinheiros, né? Desse jeito, né? Deus abençoe vocês, um grande abraço, tá? Muito bem, este foi o programa Você é o Missionário de hoje, recebendo aqui então Danilo Erli, presidente da União de Mocidade Presbiteriana aqui de Pinheiros. Cada igreja presbiteriana tem uma sociedade interna aí dedicada aos jovens e aqui Pinheiros também, com certeza, e como o pastor Edival disse, a melhor mocidade do Brasil. Gente, muito obrigado a todos que estiveram com a gente, participaram, comentaram. Agora tem o programa Israel para Jesus. A programação da IPP TV se estende durante toda a noite, madrugada. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e até a próxima terça.